Oi, gente! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês uma super técnica para afinar o nariz. A pele dela ainda não tá selada, tá só com a base, não selei ainda com o pó translúcido. E aí eu vou começar com esse contorno, é o NP60 da Hot Makeup, e com esse pincel, ele é o B905 da Macrylan. Esse contorno ele é muito bom, ó. Essa bolinha que tem bem aqui no meio, ele é de hidratante, então ajuda a não craquelar na hora que você estiver passando. Eu vou vir aqui, tô dando batidinhas com o meu pincel e eu venho tirando o excesso aqui na minha mão. Aí eu vou começar. Vou dando leves arrastadinhas. Eu venho bem do começo da sobrancelha. E aí eu vou descendo até chegar lá na pontinha do nariz. Vou deixando essa linha o mais reto possível. Tentem não deixar torto, porque senão o nariz de vocês vai dar a impressão de que está torto também. E quanto mais vocês deixarem a linha junto, vai ficar mais fino. Fiz aqui desse lado, vocês tentem fazer em cima bem desse ossinho que tem aqui no nariz de vocês, que é onde vocês têm que fazer o contorno. Agora eu vou fazer desse lado, descendo do mesmo jeito. E aí eu vou descendo, dando essas leves arrastadinhas. Eu vou tentando deixar esse meio aqui o mais fino que eu conseguir para dar essa impressão de afinamento. Então eu venho descendo, ó, e deixando bem fininho aqui no meio e descendo até lá na pontinha. Cheguei aqui, eu não deixo aberto, muita gente deixa aberto, mas não, vocês têm que fechar a pontinha do nariz. Depois que eu fiz o desenho, aí sim eu venho com a esponjinha para esfumar. Agora eu vou vir com a esponjinha, essa daqui é a que eu já tava usando no rosto dela, por isso que tá sujinha aqui. Eu vou vir dando batidinha e eu vou vindo dando batidinha bem devagar para não tirar o formato desse desenho. Vou dando batidinha de leve até eu ver que esfumou. E depois que eu conseguir esfumar essa parte aqui, vira mais pra cá. Essa parte aqui, aí sim eu vou vir com o contorno mais claro, com o corretivo mais claro, quer dizer. Aí eu vou dando batidinha até esfumar tudo. Agora eu venho com esse corretivo da Bruna Tavares, ele é o mais claro da linha dela, é o L10. Eu vou vir fazendo um contorno bem do cantinho do nariz dela. Eu pego da ponta que eu terminei o contorno escuro e eu venho daqui e venho descendo. Primeiro eu gosto de fazer essa marcação. Depois que eu faço a marcação, eu venho levando esse corretivo claro pra cá. Quando vocês fazem isso, esse corretivo que eu tô passando aqui, ó, acima da bochecha dela, vai dar a impressão que toda essa parte aqui é como se fosse só a bochecha dela e aqui não tivesse essa aba do nariz. Passei aqui, o que acontece com esse corretivo? Se eu passar muito na hora de esfumar, ele vai chegar até lá no final. Então, quando for esfumar, tem que ter muito cuidado para não acontecer isso. Agora eu venho aqui desse lado, fazendo a mesma coisa que eu fiz lá do outro. Primeiro eu faço a marcação. Depois eu venho dando essas pintadinhas aqui do lado. Depois eu vejo se os dois lados tá do tamanho certinho, se tá tudo igual. Vou subir mais um pouquinho desse aqui. Depois que eu esfumo essa parte aqui, aí sim eu venho fazendo essa listrinha que fica aqui no meio, pra não ter tanta dificuldade por conta do corretivo que seca um pouco mais rápido. Vou começar a esfumar esse corretivo claro. Eu já tô com um lencinho aqui do lado. Pode ser um papel toalha, papel higiênico, o que vocês tiverem. É só pra vocês ir tirando o excesso e não acabar levando muito longe esse corretivo claro. Por aqui. Eu vou começar dando batidinha aqui na pontinha que a gente começou. Ó, eu já vejo que tá subindo demais esse corretivo branco pra cá. Eu já começo a dar as arrastadinhas pra tirar o excesso aqui no papel. Abaixa um pouquinho. Volto, vou dando batidinha e aí eu vou fazendo esse processo
dando batidinha, tirando o excesso, até eu conseguir esfumar isso aqui tudo. Como o corretivo branco pegou um pouco dessa parte do contorno escuro, eu vou voltar com um pouquinho do contorno escuro para deixar o formato de novo. Só que agora eu vou tentar deixar bem esfumadinho para não precisar voltar com a esponja e acabar pegando o corretivo claro de novo. Só com um pouquinho, só para dar uma marcadinha de leve. Agora eu vou voltar com corretivo branco e eu vou passar esse corretivo branco bem aqui no meio. Essa parte é mais difícil e é bem mais chatinha para esfumar, mas no final dá certo. Eu vou tentar fazer essa linha bem no meio do nariz o mais fino possível para não ter muita dificuldade na hora de esfumar. Porque se não ter cuidado aqui, vocês acabam estragando o corretivo, o contorno escuro que vocês passaram todinho. É uma linha desse jeito, bem fininha mesmo. Vou vir com essa esponjinha que é bem pequenininha para ter mais facilidade ainda na hora de esfumar do que aquela grande e ela acabar estragando tudo. Então eu continuo com o papel aqui do meu lado, o lencinho, e aí eu vou vir dando batidinha, eu ainda dou uma apertadinha assim na esponja para ela ficar mais fininha e não levar esse corretivo branco para cima do contorno escuro. Dou batidinha e venho esfumando. Vira pra cá, acho que dá pra ver melhor assim. Dou batidinha e venho tirando o excesso. Com a esponjinha menor, é bem melhor, porque não estraga o contorno. Olha lá, eu já consegui esfumar quase tudo e eu não levei pra cima desse contorno escuro. Vai. Deixa eu mostrar aqui. Agora eu vou vir selando toda essa parte. Eu venho com um pó translúcido, esse daqui é o da Boca Rosa, o Mármore 1. Eu vou pedir pra ela olhar lá em cima pra eu poder tirar o excesso que ficou aqui de base, corretivo. É muito importante vocês deixarem essa parte aqui bem hidratada, porque eu já passei a segunda camada de corretivo, então se eu não tivesse hidratado direito, isso daqui ia craquelar tudinho. Então fica até um pouco mais difícil de esfumar aqui, porque às vezes o corretivo seca e você tem que deixar tudo bem lisinho antes de passar o corretivo ou o pó translúcido. Agora sim eu venho com pó translúcido, venho com essas esponjas mais fofinhas, mas vocês também podem usar a esponja que vocês usam pra aplicar base, corretivo. E aí eu venho, ó, da mesma forma que eu passei o corretivo mais claro, eu vou vir pegando aqui do lado. E aí eu vou vir aplicando no restante da pele dela. Apliquei desse lado. Agora eu vou aplicar aqui do outro. Dessa mesma forma, sem pegar muito o contorno escuro que a gente fez aqui no nariz dela. Aí, virei pra cá. Fica dessa forma. Peguei tanto aqui quanto aqui desse lado. Vou passar agora no restante do rosto dela e depois eu venho terminando o nariz. Vou apertar um pouquinho da minha esponjinha para passar o pó, para fazer aquela mesma forma que a gente fez para passar a esponjinha bem aqui no meio. Venho dando essa apertadinha e as batidinhas aqui no centro do nariz. Agora, para passar o pó compacto, que é do tom da pele dela, aqui nessa área da parte de baixo, eu vou passar um pó que é mais do tom da pele dela. E para continuar com essa parte mais clara aqui e dar aquela afinada no nariz, eu vou vir com um pó que é mais claro. Inclusive, ele quebrou um pouquinho, ó. Esse daqui, mais claro, é o Banana, da Bruna Tavares. E esse daqui é a cor 50. Aqui na parte de baixo do rosto dela, na testa, sem ser nessa área aqui do centro do rosto dela, eu vou vir com esse daqui. Eu vou vir com um pincel maior mesmo
E aí eu venho retirando esse pó aqui de baixo. O mais escuro eu vou usar só aqui nessa parte, como eu falei pra vocês. Ele é bem do tom da pele dela mesmo. E esse pó é muito bom, gente. Ele é um dos melhores nacionais. O custo-benefício dele é muito bom. Ele é comparado com pó internacional. E ele é super à prova d'água. Passei aqui na parte de baixo, pode ver que tem uma diferença daqui pra parte aqui de cima do olho dela. E aí agora eu vou vir só tirando o excesso aqui da testa dela também. Com o pó mais claro, eu vou vir com esse pincel, ele é menor. Esse daqui é o F68 da Dye Makeup. O meu pó tá bem quebradinho, acabou de quebrar. Então eu vou vir aqui, ó, com cuidado. Dou uma batidinha, pode olhar lá em cima. Aí, sim, eu vou vir tirando esse pó mais claro daqui dessa área. A intenção é essa mesmo, tá, gente? Essa área aqui ficar mais clara, dá pra ver aí, vocês conseguem ver que aqui tá mais claro do que aqui embaixo no queixo dela. Mas tem que ter esse efeito pra vocês conseguirem afinar o nariz de vocês. Aqui eu não vou passar muito, tá? Porque senão fica muito branco, eu não quero que fique muito branco. E depois que eu passei aqui nessa área, aí sim eu venho apertando o meu pincel daquele mesmo jeito pra tirar o excesso bem aqui do meio do nariz dela. Desse jeito. Pra dar um ar de mais afinado ainda, eu vou vir com um iluminador. Vou usar esse mais douradinho, que é o mais indicado pro tom da pele dela. Vou passar aqui na pontinha, tiro o excesso. E bem aqui, como se fosse quase no meio do nariz. Eu não ilumino todo, tá, gente? Porque senão dá a impressão que ele é maior. Então eu só dou essa iluminada bem aqui no meio. E esse foi o resultado, dá uma afinada muito boa se vocês fizerem a técnica certinha. Agora eu só vou finalizar a maquiagem dela e aí agrega muito mais, fica bem mais bonito. Dá pra ver a diferença no tamanho do nariz, pra quem se incomoda, né? Tem muita gente que se incomoda com o tamanho do nariz. Então essa é uma técnica muito boa pra vocês fazerem. Cada vez que vocês forem fazendo mais, ele vai ficando mais perfeito, porque é mais dificinho esfumar, o corretivo mais claro, o corretivo mais escuro, mas no final dá certo.